Olá, meu nome é Glauco, sou CEO da Fixcode, contador e também cientista da computação. E nesse vídeo a gente vai falar sobre um dos assuntos mais pedidos nas nossas redes sociais, que é sobre a baixa do ativo imobilizado. Esse é um assunto bem complexo, com vários detalhes, e nesse vídeo a gente vai tentar explicar da melhor forma possível como realizar uma baixa do imobilizado. Então a gente vai abordar o conceito, a contabilização, a importância dos documentos para dar sustentação à realização da baixa. Vamos falar também um pouco sobre ganho ou perda de capital na baixa do imobilizado e vamos comentar rapidamente sobre os diferentes tipos de baixas mais comuns. E no final desse vídeo a gente vai mostrar um exemplo de contabilização de uma baixa do imobilizado. Começando com o conceito, segundo o CPC 27, ele diz que o valor contábil de um item do ativo imobilizado ele deve ser baixado por ocasião da sua alienação, quando não há mais expectativa de benefícios econômicos futuros na utilização desse bem. Um detalhe importante, e é uma dúvida que constantemente chega para a gente, é se a empresa ela pode baixar bens totalmente depreciados ou não. E a nossa legislação, a norma diz que o fato deles simplesmente estar contabilmente totalmente depreciado não autoriza a sua baixa contábil. Isto porque a baixa contábil ela só pode ser efetuada quando o bem for baixado fisicamente. Enquanto esse bem estiver sendo utilizado no patrimônio da empresa, enquanto esse bem estiver gerando benefícios econômicos para a empresa, independente do seu valor contábil ser igual a zero, ele deve permanecer ativo dentro do cadastro do imobilizado. Agora a gente vai falar um pouco sobre a importância dos documentos para a realização de uma baixa. Não existe um documento específico, que a lei obriga apresentar no ato da baixa. Na verdade, existem diversos documentos que podem ser aplicados de acordo com o tipo da baixa. Por exemplo, se for uma venda e a empresa conseguir emitir uma nota fiscal de venda desse bem, esse documento será um documento hábil para dar suporte a essa operação. No caso de um bem que estiver totalmente sucateado, existem um outro tipo de documento que a gente até vai citar um pouco mais para frente nesse vídeo. Falando sobre ganho ou perda de capital na baixa do imobilizado, o resultado do ganho da perda ele deve ser apurado da seguinte forma: o valor líquido da alienação menos o valor contábil do bem. Se o resultado for positivo, obviamente vai ter um ganho de capital. Se o resultado for negativo, uma perda. Os ganhos e as perdas, elas devem ser determinados pela essa diferença. Por exemplo, numa venda de um bem, se o valor de alienação for igual ao valor contábil do bem, o resultado vai ser zero. Então não vai ter nenhum ganho, nenhuma perda. Se o valor da venda, nesse exemplo, ele for maior do que o valor contábil, vai ter um ganho de capital, que vai ter que ser apurado os tributos sobre esse ganho de capital, e se for menor, haverá uma perda que deverá também ser contabilizada. Comentando um pouco sobre os tipos de baixas mais comuns dentro do ativo imobilizado, esses tipos são a venda, como eu comentei, obsolescência ou sucateamento, a inexistência física, sinistros, que podem acontecer com o imobilizado, doação e dação em pagamento. Vendas, eu acho que é muito simples de explicar. Quando a empresa ela tem um imobilizado e esse imobilizado ainda é um imobilizado que tem condições de uso para outras empresas e a empresa vende, Acho que o exemplo mais clássico é a venda de veículos. A empresa às vezes utiliza o veículo por um período e depois ela vende para renovar a frota, por exemplo. Inexistência física. Quando a empresa realiza um processo de inventário e conciliação contábil, é comum existirem sobras contábeis. Essas sobras contábeis são aqueles bens que existem contabilmente, que estão registrados no cadastro contábil da empresa, mas que não foram inventariados fisicamente. Essas sobras, então, elas precisam ter um tratamento. O motivo das sobras pode ser diversos. Pode ser erros de procedimentos ou pode ser, inclusive, casos de furtos. Obviamente, acabam sendo revelados, acabam sendo identificados nesse momento quando a gente faz o inventário físico e comprova que não existe mais aquele bem.
No caso da inexistência física, para a gente proceder com a baixa, é necessário alguns documentos, né? Na verdade, a gente sugere esses documentos, um relatório de investigação, que a empresa realmente investigou por que aquele bem não existe mais fisicamente, um parecer dos responsáveis do departamento do imobilizado, e aí, com base nesse relatório, a aprovação da gestão. Um outro tipo de baixa é devido à obsolescência ou sucateamento do bem. Nesse caso, o que a gente aconselha? Que a empresa ela monte um relatório de baixa, né, com o número do patrimônio, a descrição do bem, outras informações complementares, um breve descritivo, né, do motivo da baixa, no caso, sucateamento do bem, e anexe fotos para comprovação, né, que esse bem já não era mais servível para o uso da empresa. Então, esse relatório de baixa, ele vai ser o documento hábil, vai dar suporte para a operação de baixa desse imobilizado. Um outro tipo de baixa são os sinistros. O exemplo mais comum aí é o caso de veículos. Existe ainda a baixa por doação. Nesse caso, algumas doações serão dedutíveis, né, quando é uma empresa de caráter filantrópico. Tá? Quando a doação for de bens móveis, é necessário ter esse termo de doação ou a nota fiscal. E quando a doação se referir a bens imóveis, é necessário ter aí a escritura de doação, devidamente registrada, né, nos órgãos competentes. Fazendo um exemplo bem rápido da contabilização de doação, imagina um imobilizado cujo o valor de custo foi R$25 mil, ele já tem uma depreciação acumulada de bem de R$20 mil, então o seu valor contábil é R$5 mil. Para a gente contabilizar essa baixa, a gente tem que fazer um débito nessa conta de doação, que ela pode ser dedutível ou indedutível no valor de R$5 mil, para baixar um valor contábil. Um outro débito, a conta de depreciação acumulada, de R$20 mil, e a gente acredita aí, então, R$25 mil no imobilizado, zerando a operação. Um tipo de baixa possível, mas um pouco menos comum, é a dação em pagamento. A dação em pagamento é quando a empresa ela entrega um bem em substituição ao dinheiro. Vamos agora ver um exemplo da contabilização da baixa de um imobilizado. Esse exemplo a gente vai considerar um veículo que foi adquirido no valor de R$60 mil e cujo valor da venda foi de R$40 mil. A data de aquisição desse veículo foi 1/1 de 2008 e a sua data da venda 21/6 de 2011. Portanto, o tempo aí depreciado foi de 42 meses. A gente vai calcular tanto para fins contábeis quanto para fins fiscais. Calculando a cota de depreciação para fins contábeis, considerando que a vida útil desse bem foi estipulada em 10 anos, ou seja, 120 meses, o cálculo da depreciação mensal seria os R$60 mil dividido por 120 meses, que daria o valor de uma cota mensal de R$500. Só fazendo uma observação, nesse nosso exemplo, nós não estamos considerando o valor residual de descarte, ou seja, o valor residual de descarte desse imobilizado seria zero, tá? Para fins didáticos e para facilitar o entendimento aqui da contabilização. Para fins fiscais, a taxa de depreciação é de 20%. 20% é igual a 5 anos ou 60 meses. Fazendo a mesma conta, né, tanto por taxa quanto utilizando o critério da vida útil, R$60 mil vezes 20% dividido por 12 daria uma cota mensal de R$1.000 de depreciação. Vamos agora calcular o valor contábil desse bem. O valor de aquisição, lembrando, foi R$60 mil. A cota de depreciação, R$500, que são R$60 mil dividido pelos 120 meses. Vezes 42 meses, dá uma depreciação acumulada de R$21 mil. Fazendo a diferença, R$60 mil menos R$21 mil, a gente tem um valor contábil para fins societários, para fins de balanço, de R$39 mil. Para fins fiscais, lembra que a taxa é diferente. Então, mas o cálculo
a sistemática do cálculo é a mesma. O valor de aquisição, R$60 mil, dividido pelos 60 meses, multiplicado por 42, vai dar uma depreciação acumulada de R$42 mil. Portanto, o valor contábil para fins fiscais é de R$18 mil nesse exemplo. Fazendo aqui um comparativo para a gente calcular o resultado da operação, né, se teve ganho ou se teve perda, a gente tem duas colunas nesse exemplo. A primeira coluna contábil e a segunda coluna analisando o aspecto fiscal. Começando pelo valor contábil. O valor da venda foi de R$40 mil. Nós tivemos o valor de custo, né, o valor contábil desse bem é R$39 mil, que a gente calculou no slide anterior. Portanto, a diferença, né, o lucro nessa operação para fins contábeis foi de R$1.000. R$40 mil menos R$39 mil dá um lucro na operação de R$1.000. No cenário fiscal, a gente tem o valor da venda é o mesmo, R$40 mil, só que o valor contábil muda. O valor contábil, como nós vimos, é de R$18 mil. Portanto, o lucro nessa operação para fins fiscais é de R$22 mil. E aí, a pergunta que vem é, tivemos lucro, a gente vai apurar o tributo em cima do lucro contábil ou do lucro fiscal? Sempre é em cima do lucro fiscal. Então, nesse exemplo hipotético, a gente aplicaria a taxa, né, de 15% para pessoa jurídica, né, o de ganho de capital para pessoa jurídica, em cima dos R$22 mil. Contabilizando, como a gente vai contabilizar isso, né? Pela venda do imobilizado, a gente vai debitar bancos ou contas a receber no valor da venda, no valor de R$40 mil, tanto para fins contábeis quanto para fins fiscais, e vamos creditar uma conta, né, de resultado da venda do imobilizado, que essa conta, no final, a gente vai ter a apuração do ganho ou da perda também, de R$40 mil. Pela baixa do valor contábil. Então, para fins contábeis, a gente vai debitar venda do imobilizado R$60 mil, vamos creditar o imobilizado R$60 mil, vamos debitar a depreciação acumulada de R$21 mil e vamos creditar uma conta de custo de venda do imobilizado de R$21 mil. Olhando o aspecto fiscal, a gente debita R$60 mil no custo da venda do imobilizado, credita imobilizado também R$60 mil, debita depreciação acumulada R$42 mil e creditamos custo da venda do imobilizado de R$42 mil. Na apuração do ganho de capital, a gente vai debitar resultado da venda do imobilizado R$39 mil e vamos creditar custo da venda do imobilizado R$39 mil para fins contábeis. Já no aspecto fiscal, a gente vai debitar R$18 mil do resultado da venda do imobilizado e vamos creditar custo de venda do imobilizado de R$18 mil. No final de todas essas operações, a conta de custo de venda do imobilizado ela vai estar zerada. E o saldo final da conta resultado de venda do imobilizado vai representar o ganho ou a perda de capital da operação. Nesse exemplo, para fins contábeis, o resultado da venda do imobilizado vai ser R$1.000 e para fins fiscais, R$22 mil, como a gente viu nos slides anteriores. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Muito obrigado e até o próximo.